Espero que neste momento você esteja com o seu coração um pouco mais em paz, com a sua fé renovada, né? Porque nós sabemos que os tempos são difíceis, mas nós temos a doutrina espírita que nos consola e que nos fortalece, não é mesmo? Então deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já fez um servicinho? E aí você deve estar se perguntando, o que aconteceu com a Maria Irene? Será que foi a pandemia? O que é isso? Servicinho? Então, sabe que o nosso amigo Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, ele ditou uma mensagem que ele chama de servicinhos. Outro dia eu abri o livro Vinha de Luz, falei, olha que interessante, parece que eu nunca tinha lido nada assim, né? E aí o Emmanuel, ele introduz a mensagem usando as palavras do apóstolo Paulo, que diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículo 32. E nessa mensagem, o Emmanuel vai falar da importância dos servicinhos, né? E por que será que ele vai falar sobre isso? Porque provavelmente nós gostamos de serviços de grande porte, gostamos da pompa, gostamos de ouvir o nosso nome dito pelos outros, enaltecendo as nossas ações, né? Mas isso não é bom, sabe por quê? Porque inúmeras vezes nós passamos pelas pessoas nas ruas e sequer olhamos para ela. Às vezes, alguém só precisa de um bom dia com um sorriso nos lábios, né? A gente vê isso acontecer muito no nosso ambiente de trabalho. Uma vez me aconteceu uma coisa engraçada. Eu saí da minha sala e estava andando por um corredor, né, onde ficava a sala, e olhei para uma moça assim muito dócil, sempre sorrindo, e esse dia ela estava prostrada. E eu olhei para ela e falei assim, nossa menina, o que está acontecendo? Você está triste? Essa menina me abraçou e chorou, mas chorou de soluçar. Ai, obrigada, ela falou para mim depois. Depois ela me contou que a mãe dela estava com um problema muito grave, que ela não sabia como agir, enfim, que tinha mais... Eu não perguntei se estava tudo bem para saber, ela quis me contar. Ela falou, ah, depois eu vou lá na sua sala e te conto o que está acontecendo. Eu falei, não, fica tranquila, né? Depois desse dia, ela fazia questão de me cumprimentar de manhã, de me levar uma balinha, de falar, já tomou café? Vamos lá tomar um café, sabe? Então, quantas vezes a gente não agradece o serviço de um atendente no supermercado e deseja um bom trabalho para ele, e ele se surpreende, nossa, deseja tudo de bom para a gente. Aí, agradecer o trabalho de alguém é nossa obrigação, mas aí você vai dizer, mas não é a obrigação fazer o serviço bem feito? É sim. Mas você já parou para pensar, por exemplo, o número de vezes que esse atendente do supermercado é ignorado ou desrespeitado? E ninguém para pensar que ele pode ter deixado em casa um familiar doente e que ele só não faltou no trabalho, primeiro, porque ele precisa do trabalho e segundo, para não prejudicar o bom andamento do lugar. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas ele é mal agradecido, porque eu vi a colega dele veio falar uma coisa baixinho para ele e ele nem olhou. Mas também a gente pode pensar que talvez ele não tenha olhado para não valorizar uma atitude equivocada, porque a gente não sabe o que a colega foi falar para ele, ou porque ele estava trabalhando, né?
E ele tem a obrigação de fazer o trabalho dele bem feito. Mas então, olha só, vamos voltar ao servicinho. Você já deu comida para alguém, para algum morador de rua? Já aconteceu de você dar um prato de falar, vou levar lá, né? E dar um prato de comida e a pessoa olhar, falar essa porcaria e jogar no lixo? E você ficou muito bravo? Não devia. Porque se você fez isso de todo o coração, você fez a sua parte. A ingratidão é problema do ingrato, não é problema nosso. Porque nós não podemos cobrar todo o bem que fazemos, que de repente nem é muito, porque é um prato de comida, né? Já imaginou se Jesus fosse nos cobrar tudo o que ele fez e faz por nós? O importante não é em quem a gente se transformou com o trabalho, se tornou uma pessoa conhecida, isso não é importante. O importante é o quanto o nosso trabalho beneficiou o outro. E esse trabalho, eu estou falando, é o trabalho profissional, é o trabalho de casa, é o trabalho no centro espírita, né? Em qualquer instância. O quanto o que eu fiz foi bom para o outro. Ah, não, foi só bom para mim? Então, nem teve servicinho, né? Nem o servicinho eu fiz. Aí alguém me diz assim, mas doar cesta básica, doar comida, é muito fácil, é só comprar e mandar entregar, isso qualquer um faz. Não é qualquer um que faz, porque eu conheço muita gente que tem uma despensa muito cheia de coisa e que não dá nada para ninguém. Prefere jogar no lixo a comida que sobra a fazer um pratinho e levar para alguém que está na rua, né? E você já parou para pensar que, por exemplo, no caso da cesta básica, quantas pessoas que recebem uma cesta básica e que isso vai contribuir com a alimentação da família dessa pessoa, né? E que sem essa cesta básica talvez ela poderia não ter dinheiro para comprar comida para todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que se chama Fora da Caridade, não há salvação, né? No item 3, nós vamos encontrar isso aqui, olha só. Eu vou ler para vocês. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade, diz o Evangelho, porque Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereris que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Vamos fazer um parêntese aqui. Você vai me falar assim, mas eu vou ter que amar meu inimigo, aquela pessoa que me prejudicou? Vamos entender que as coisas não são ao pé da letra. Amar o nosso inimigo é ter a coragem de fazer uma prece por ele. Não é ir lá abraçar, beijar, nada disso. É ter a coragem, a dignidade de, como cristão, fazer uma prece pela pessoa que está prejudicando muitas outras. Né? O dia que nós conseguirmos fazer isso, nós estamos nos tornando pessoas melhores, né? Aí ainda segue esse item 3, dizendo assim, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgares os outros. O que ele fala para praticar o bem sem ostentação? Para fazer o servicinho que o Emmanuel diz na mensagem, né? Não precisa ostentar, é um copo d'água, é um pão,
É você tirar um agasalho e dar para quem está com frio porque você tem um monte na sua casa? Tira do seu corpo e dá para o outro, né? Será que a gente consegue fazer isso? E aí ele conclui dizendo que humildade e caridade é o que não cessa de Jesus, não cessa de nos recomendar, né? Porque ele dá esse próprio exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura, né? E aí nós vamos ver que o Paulo, o que ele fala sobre a caridade é uma coisa linda, né? Ele vai dizer nesse mesmo capítulo, no item 6, eu vou ler de novo porque é muito lindo. Ele diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, eu nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Aí o Renato Russo fez usou trechos dessa epístola de Paulo para falar da necessidade, né? A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada e não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, as 3 virtudes, fé, esperança e caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Isso está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e versículo 13. Se nós pararmos para pensar os acontecimentos cotidianos, eles estão sempre a nos ensinar. Quer ver uma coisa? Basta você entrar no elevador pela manhã, quando você sai para trabalhar, e ver a vizinha do andar de cima do seu, acima do seu, uma aparência triste, pesada. Você então a cumprimenta com um sorriso nos lábios e pergunta: está tudo bem com você, vizinha? Faz tempo que eu não a vejo. E ela se derrama em lágrimas, como é a história que eu falei para vocês lá do meu trabalho. Por certo, ela estava sozinha há muito tempo. O seu jeito acolhedor de falar bom dia com um sorriso tocou o coração dessa mulher que provavelmente estava com algum problema, mas ninguém ousou lhe estender a mão ou um sorriso, né? Isso me faz lembrar uma história do Chico Xavier contada pelo Ramiro Gama, que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Diz que eram 8 horas da manhã de um sábado de maio, e o Chico levantara apressado, porque ele tinha ficado até tarde psicografando, estava cansado, né? Saiu correndo, nem esperou a charrete e foi andando rápido até a fazenda, porque ele trabalhava no escritório da fazenda. Diz o Emmanuel, o Ramiro Gama, que ele não andava, ele voava, de tão rápido que ele estava. Ao passar em frente à casa da dona Alice, ela chama: Chico, eu estou te esperando desde as 6 horas da manhã. Desejo-lhe uma explicação. E o Chico: ai, dona Alice, eu estou muito atrasado. Na hora do almoço eu atendo a senhora. Dona Alice fica triste e olha o irmão que retoma os passos ligeiros, né? Caminho do serviço. Um pouco adiante, o Emmanuel diz assim para o Chico: Chico, volta.
Atende a irmã Alice. Você gastará apenas 5 minutos e isso não vai te prejudicar. Então o Chico volta e a atende. E ela diz: sabia que você voltaria, eu conheço o seu coração. E pede a explicação de como tomar um remédio homeopático que o Dr. Bezerra havia receitado para ela por intermédio da psicografia do Chico. Aí ela, atendida, fica muito alegre e, despedindo do Chico, diz assim: obrigada, Chico, Deus lhe pague, vá com Deus. Chico parte apressado, quer recobrar os minutos perdidos, né? Quando ele havia andado uns 100 metros, o Emmanuel, sempre amoroso, fala para ele: para um pouco e olha para trás. E quando ele olha, ele vê saindo dos lábios da Dona Alice uma massa branca de fluidos luminosos que se encaminham para ele, para o Chico, e penetram o corpo dele. E aí o Emmanuel diz: viu, Chico, o resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? E concluiu: imagine se ao invés de vá com Deus, ela dissesse magoada: vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos, algo pior. E Chico, andando naturalmente, sem receio de perder o dia, sorri satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo por tudo o serviço do Senhor, refletido nos melhores gestos, com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. E o Emmanuel, para encerrar essa mensagem, diz assim: não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito, agora ou depois. Sê benevolente com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. E então, vamos tentar fazer um servicinho? Que Jesus esteja com todos vocês, com todos nós, que Ele ilumine os nossos dias.